E aí eu gostaria muito, Rodrigão, que você contasse para nós aqui, meu querido amigo, qual, qual foi o pulo do gato que você deu para poder realmente receber essa quantidade de nomeações? Porque você fez o cadastro, começou a mandar e-mail, aquela coisa toda, mas parece que você fez algumas visitas, não fez, meu amigo? Fiz, professor. Fiz visitas, né? Eu tenho aqui na minha região, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu tenho 40 nomeações, né? Uau. Aqui no estado. Só aí, né? Só aí E no 40. 40 nomeações aqui no Rio Grande do Sul. E eu tive elas através de enviei currículo, né? Tive as nomeações, fui fazer coletas presenciais nas varas, me apresentei, né? Porque em locais distantes é mais difícil, mas aqui, como eu pude ir, então, para eles reconhecer, bom, esse aqui é o perito qual nós estamos nomeando, né? E Uhum, aí você dá a cara, você se apresenta, isso é interessante, muito interessante. uhum. Mas eu tenho uma dica, né? Eu conversei com o professor antes, que também eu acho que é de suma importância colocar para quem está iniciando, né, na perícia, e para quem pensa em fazer o curso já ter alguma base, né? É bom a gente sempre entender, professor, e estudar um Uhum. pouco o tribunal ao qual a gente vai atuar, E essa é uma né? dica boa. Pode contar para a gente, Rodrigão. Ensina a gente aqui, por favor. O que que acontece? Eu tenho umas nomeações aqui no Rio Grande do Sul que eles substituíram os peritos, né? E me colocaram, né, como o perito. E aí eu vou estudar o porquê, de repente, daquele perito não ter sido, né, ter tido a exclusão, e eu fui entender que muitas vezes a gente precisa ver o que o juiz está falando ali no contexto do processo, né? Então, às vezes, Uhum. é justiça gratuita, o pessoal estava lá pedindo 3 mil, 4 mil reais, 5 mil reais, né? Aonde a gente sabe que tem um valor arbitrado já tabelado para isso, né? Uhum. Mas, diante disso, né, eu sempre digo, não existe uma petição perfeita é aquela que tu consegue argumentar aquilo que é como se fosse um vendedor, tu consegue expressar aquilo para o juiz naquele momento, né? Uhum. Tenho justiça gratuita, eu agradeço o encargo e digo que aceito o valor arbitrado pelo ato tal ou pela tabela A, B e C. É Uhum. simples assim e eu aceito. Depois de eu ter Uhum. feito isso, em várias das situações as quais eu tive, eu comecei a receber justiça paga, né? Opa, E, começou a melhorar, começou a ficar bom. Começou. E eu sempre falo, professor, eu tenho uma forma, às vezes, de conduzir as coisas que eu acho interessante. Eu conheci uma pessoa em uma em cada cartório o qual eu fui, em cada vara, né? E ali eu Uhum. fiz um pouco de amizade, conversei. Quando eu ligo, eu peço para falar com o fulano, e eu fui entender como é que o juiz trabalhava, de que forma ele gostava. E aí eles me explicaram algumas coisas. E diante de Exatamente o que. Só um minutinho, desculpa te cortar, irmão. É exatamente o que o Vale perguntou. Como que você estudou exatamente essa situação nas varas? Porque você foi falar com o diretor da vara. Foi isso aí, irmão? Com certeza, com o diretor, Uhum. com algum servidor, às vezes que tu consegue ter uma proximidade, uma afinidade, um contato mais próximo, eles te dão Uhum. algumas dicas. Bah, Uhum. o juiz gosta mais ou menos disso, o outro gosta daquilo. E eu Uhum. comecei, diante dessas informações deles, eu comecei a trabalhar. Tanto é que hoje, aqui na vara onde eu atendo, aqui no Rio Grande do Sul, os meus pedidos de honorário de justiça paga, né, que geralmente às vezes existe ali a inversão, é o réu que tem pago, eu Uhum. não tenho impugnação nenhuma. Né, os outros Opa! peritos lá são impugnados, as minhas, graças a Deus, e mais uma coisa, né, depois acho que eu trabalhasse, eu brinquei com o professor, os juízes ali, eu acho que eles pensaram assim, bom, esse perito não pede nada, não pede adiantamento, nós vamos começar. E no despacho deles, eles já estão colocando lá os 50%. E aí eu espero a parte depositar e faço o meu pedido de 50% do alvará lá e já tenho recebido alguns também.